né, o modelo voltado para a concentração e tal. Neste ano de 2015, o que nós estamos assistindo? De forma bem resumida, um aumento brutal de tarifas, de preços administrados, principalmente energia, mas todos tiveram um aumento. Claro, todos esses preços influenciam na composição, né, de todos os bens e serviços. Então, nós estamos vendo um aumento brutal da inflação, uma aceleração da inflação. Qual é o remédio que o governo utiliza? Juros altos. E eu pergunto para vocês, o que adianta subir os juros? Vai fazer reduzir o preço da energia? Vai fazer reduzir o preço dos alimentos? Não tem nada a ver. O tipo de inflação verificada no Brasil não é essa inflação gerada pelo aquecimento da economia, a chamada inflação de demanda. É uma inflação de preços, provocada pelos preços administrados. Então, essa desculpa de subir os juros para controlar a inflação é meramente para aumentar ainda mais os ganhos, né, do setor financeiro e a concentração de renda. Estamos vendo também o aumento de tributos indiretos que afetam principalmente trabalhadores, né, e os consumidores. E a proposta do governo é um ajuste fiscal. Vocês viram o decreto de contingenciamento de recursos do orçamento no início do ano, chegou a quase 70 bilhões de reais, depois veio mais um de quase 10, são quase 80 bilhões de reais de contingenciamento, de gastos e investimentos. E além disso, né, esse corte não é suficiente, aumento de tributos não é suficiente, o que eles estão fazendo? Dando continuidade às privatizações. Eu até coloquei alguns exemplos ali, ó, a folha dos federais, né, a folha de pagamento dos funcionários federais está sendo leiloada. Daqui a pouco os servidores federais não vão mais receber pelo Banco do Brasil, vão receber por um banco privado. E vocês imaginem o enfraquecimento do Banco do Brasil com isso, não é? Quantos recursos vão sair? A Petrobras distribuidora, 25% dela já foram privatizadas 2 semanas atrás. Estão falando da abertura do capital da Caixa Econômica e do programa de investimento em logística, que já está na segunda fase, oferecendo portos, aeroportos, estradas, etc. Então, esse tal PIL, Programa de Investimento em Logística, a gente vê o seguinte: é um aprofundamento das privatizações na medida em que não estamos mais falando de privatização de empresas estatais, estamos falando em privatização de estrutura de Estado. Portos, aeroportos, inclusive áreas de segurança, né? Apesar de tudo isso, e devido, né, a esse modelo equivocado, o PIB do gigante Brasil está caindo. Um país com a potencialidade do Brasil tem tudo. O Brasil é autossuficiente em tudo. E tem um povo maravilhoso, gente. O nosso povo é maravilhoso. Não é um povo... por exemplo, eu estive na Bélgica, um país do tamanho de Alagoas. Falam 3 línguas e brigam um com o outro como se fossem inimigos. Isso acontece aqui no Brasil. Um país continental, nós falamos a mesma língua e temos uma índole naturalmente colaborativa. É só dar oportunidade para o povo brasileiro que ninguém segura. Mas aí é tudo tramado pelo modelo. Eu pergunto para vocês, essa conjuntura aí de cortes, privatizações, tudo isso é uma conjuntura pontual? É porque nós estamos aí com a crise política? Ou ela é estrutural? E decorre de um desenho de política econômica totalmente, de modelo econômico totalmente equivocado. O que vocês acham? Estrutural, não é? Então, nessa estrutura, a dívida joga um papel fundamental. Para resumir essa análise aí, pode passar, da conjuntura, nós temos aí o aprofundamento da crise,
Que crise? Uma crise econômica seletiva, porque alguns setores não estão em crise, pelo contrário. Uma crise social, uma crise política. Nesse caos, o avanço dos privilégios do capital. Nós estamos verificando elevação das taxas de juros, elevação dos lucros dos bancos, vocês estão vendo as notícias? Mecanismos financeiros, por exemplo, o tal do swap. Vocês já ouviram falar do swap? É uma garantia que o Banco Central dá para, é um contrato que ele faz, um derivativo, para garantir a variação do dólar, principalmente para o setor financeiro. Só nos últimos 11 meses, o Banco Central perdeu 128 bilhões de reais com essa garantia. E vai chegar muito mais, porque a perspectiva é do dólar continuar subindo, né? Então, esses mecanismos, a aceleração das privatizações e das contra-reformas, vocês viram a Agenda Brasil? Avanço sobre a questão da Previdência, né? E esses acordos internacionais também, a Dilma acabou de assinar lá com os Estados Unidos. 3 na área de segurança nacional, dando poderes para os Estados Unidos atuarem na Amazônia, inclusive. E outros vários na área de previdência, até de colaboração de fiscalização aduaneira, vários acordos. Então, nesse ambiente de caos, gente, e para atacar devidamente, e está havendo um avanço acelerado, né? E inclusive o crescimento da dívida pública. Esses 128 bilhões de perda do Banco Central com essas operações de swap, elas viraram dívida pública. Isso aí é transferido para a conta dos juros. E os juros estão sendo pagos com títulos novos. Então, o Banco Central pagou essa diferença da variação do dólar para os bancos. E isso acabou gerando uma dívida pública. Então, aquela primeira frase que eu falei aqui, a gente só entende dívida como uma coisa que a gente recebe, né? Esse exemplo do swap, eu pergunto a vocês, o que o Brasil recebeu? Pelo contrário, o Banco Central pagou e gerou uma dívida. Entenderam? Viu por que a gente criou essa expressão, sistema da dívida? Para caracterizar essa utilização às avessas. Bom, nesse contexto, nesse modelo econômico equivocado, vejam como está o nosso orçamento federal. Quase a metade do orçamento sendo absorvido por pagamentos de juros e amortizações da dívida. Para a educação, já que nós estamos numa universidade, professor Giovanni, 3,73%. Para a saúde, 3,90%. Ciência e tecnologia e a mola do desenvolvimento, né, olha ali, 0,28%. Tudo, energia, 0,04%. Saneamento, que está ligado à saúde, 0,02%. É por isso que 60% das residências no país não têm acesso ou à água tratada ou a esgoto. E nós não somos qualquer país, nós somos o 7º mais rico do mundo, apesar de 500 anos de espoliação. Esse gráfico, gente, e são dados oficiais retirados do SIAF, que é o Sistema de Contabilidade Federal. Esse gráfico mostra por que nós estamos amarrados. E quem fala da dívida desse país? Quem enfrenta isso? Nem os órgãos que têm atribuição constitucional têm acompanhado devidamente a dívida pública.
que são os tribunais de contas estaduais e da União, né, federal, a Controladoria Geral da União, o próprio Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e até na academia. Na academia, quando abordam, quando tem matéria sobre dívida, o que se discute, ou seja, como pagar. E as fórmulas, o privilégio de um professor que se dedicou a me mostrar, gente, fórmulas de páginas. Porque para ver a sustentabilidade, eles olham todas as variáveis do país, de onde vêm recursos que podem ser destinados à dívida, as variáveis que podem influenciar no aumento ou na redução. Então, aquelas fórmulas mirabolantes ocupam a mente dos jovens de tal maneira que eles não têm como raciocinar e perguntar: peraí, que dívida é essa? Simples. Que dívida é essa? Não, só se pensa na sustentabilidade, né? E a dívida está fazendo isso aí com o nosso país.